Olá, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem em seus lares, onde estiverem. Sempre é bom voltar aqui, compartilhar a nossa doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora que nos ajuda a enfrentarmos a nossa vida, as dificuldades da nossa vida. Através da Associação Espírita Chico Xavier, é uma alegria compartilhar com vocês esses momentos. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Amado Jesus, ajuda-nos no intento de saber praticar na nossa vida o Teu Evangelho de amor e caridade. Através dos Teus anjos, protege-nos das más influências. Que a mensagem de hoje encontre acolhimento nos corações dos irmãos que assistem, levando a esperança, a coragem, a fé, para seguirmos o passo em busca da nossa elevação espiritual. Saibamos que nunca estamos sós, pois em todos os momentos Jesus olha por nós. Nosso Espírito protetor, ou anjo guardião, como quiser chamar, está em nosso amparo. E Deus, nosso Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, nunca abandona nenhum dos seus filhos. Que saibamos nós acreditar e perceber essa realidade, e que tenhamos a fé, a coragem e a resignação para enfrentarmos as dificuldades que porventura surgirem em nossa vida. Que assim seja. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre uma das virtudes do Sermão da Montanha, a paciência. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Nós tomaremos como base a obra de Sérgio Luís da Silva Lopes, O Código do Monte, em que ele aborda o Sermão da Montanha em sua integralidade, o que daria assunto para mais uma semana de conversações. No início, eu achei interessante o nome do livro sobre o Sermão da Montanha, Código do Monte. Aí pensei, por que será que ele escolheu código? Bem, no meu entendimento, eu creio que não poderia ser mais perfeito o título do livro, pois o que o autor quis nos mostrar no Sermão da Montanha, Jesus não nos trouxe as regras diretas, prontas, tipo faça isso ou faça aquilo. O que Jesus nos trouxe é exatamente um código que nos instiga a pensar. Um código exige que nós paremos para decifrar, estudar e assim entender, compreender e, sobretudo, saber aplicar aquelas virtudes. É como em um cofre, que você tem que saber o código, saber o segredo, aqueles números certos e ordenados, para ter acesso ao que o cofre guarda. Pense então que o código, como o Sérgio Luís da Silva Lopes nos traz, quer dizer que em todas as palavras ditas por Jesus, em cada uma das bem-aventuranças, são um código para vivermos uma vida rumo à felicidade, rumo à nossa evolução espiritual. Vejam bem que Jesus nos presenteou com um código para viver a felicidade na sua plenitude. Vamos decifrar então? Mas, claro que não é tão simples assim. Ainda somos errantes. Não por acaso estamos no mundo de provas e expiações? Se não fosse assim, nem precisaríamos de um código. Já seríamos felizes plenamente e também não estaríamos no mundo de provas e expiações. As virtudes do Sermão da Montanha, então, são 8, conforme encontramos no Evangelho de Mateus. São elas: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, que nos traz a humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, nos traz a resignação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a mansuetude, mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui Jesus nos lembra da fé e a importância da oração. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles receberão misericórdia. A indulgência e a misericórdia nos traz aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui é a pureza no coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, onde Jesus nos pede para sermos caridosos. Então, assim como tudo da vida, sabemos que nada é por acaso. Então, também não é por acaso que a ordem, a sequência que Jesus ditou a essas bem-aventuranças segue uma interessante progressão que nos faz refletir sobre o caráter evolutivo da nossa moral, rumo à plenitude. Como ressalta Sérgio Lopes no livro, ele diz o seguinte: seria uma ingenuidade imaginar que essas qualidades devem ser desenvolvidas em sequência linear, ou seja, uma depois da outra. Elas estão interligadas. À medida que se desenvolve uma, a outra também se desenvolve. Não estão separadas. E só é possível avançar em uma se a outra estiver, de fato, também avançando. É como uma rede, uma teia, não como uma linha. Então, hoje nós falaremos sobre a sétima virtude, que é a paz. E a conquista da paz é o que cada um de nós almeja nessa vida, não é? Então, nas palavras do Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, que eu citei, ele nos diz o seguinte: no sétimo nível, em Bem-aventurados os pacificadores, Deus conta com ele, o ser humano. É quando a pessoa percebe que precisa dar de si, agindo no bem e para o bem. Torna-se um ativista da paz. Então, nas primeiras bem-aventuranças, Jesus pede para o ser humano estruturar-se melhor consigo mesmo, buscar o autoconhecimento e, a seguir, aprende a contar com Deus através da fé. Agora, porém, aqui nos pacificadores, Deus conta com ele, conta com nossa ajuda. É quando devemos perceber que precisamos dar de nós, agindo no bem e para o bem. Não basta não fazermos o mal, é necessário exercitarmos o bem. E essa paz que Jesus nos pede começa dentro de nós, pois ela é a expressão do estado afetivo de amorosidade que cada um de nós tem dentro de si. A virtude do pacificador é o altruísmo, é aquele que promove a paz, que age sem violência. Ele deve ser gerador da paz ao seu redor, partindo para a ação e agindo no ambiente em busca da pacificação. Mas, e nós? Que tipo de pessoa somos? Aqueles que sempre têm a gasolina, a lenha, para incendiar uma discussão, para pôr no fogo e aumentar a discussão? Ou aquele dos panos quentes, com o extintor, que ajuda a acalmar os ânimos? Mas claro que para sermos pacificadores, devemos ter mansidão em nosso coração, que é a virtude da terceira bem-aventurança. É o que Jesus nos ensina, que se alguém nos ferir na face direita, devemos oferecer também a outra, pedindo para não darmos o troco na mesma moeda. Vingarmos-nos, de forma a fazer justiça com as próprias mãos, a moda Velho Oeste. Mas oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É apenas uma metáfora que sugere que, se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta. Dar a outra face é mudar a paisagem, é uma ação positiva diante de uma negativa. Quando nós conseguimos suportar um insulto, uma injustiça, uma perseguição, sem revide ou vingança, estamos fortalecendo o coração com o exercício da humildade. Há nessa atitude aparentemente passiva, de não revidar,
A essência da caridade é uma grande coragem moral. Do ponto de vista espiritual, não revidar já é uma defesa. A vingança alimenta o ódio, não é? Ela nos faz ficar vingativo, nos igualando ao agressor, nos enredando a ele, então na mesma sintonia, fazendo arrastar um conflito, uma desavença, por muito tempo, que pode ser para essa vida ou além dela ainda. Eu gosto muito de música, sou bastante eclético nos meus gostos, vai de clássico a rock and roll, a música gaúcha, óbvio, né? Mas dentre as minhas ouvidas de música, muitas, né, nos chamam a atenção pelo conteúdo bonito que elas trazem, às vezes na letra assim, com mensagens subliminares muito bonitas, e outras com mensagens claras, assim, mensagem assim muito legal. E eu gostei muito de uma da compositora Fernanda Takai, que é vocalista e compositora da banda Pato Fu. Se chama Perdendo os Dentes. Aliás, o nome é bem sugestivo, não é? E vejam só o que diz a letra. Pouco adiantou acender um cigarro, falar palavrão, perder a razão. Eu quis ser eu mesmo, eu quis ser alguém, mas sou como os outros, que não são ninguém. Acho que fico mesmo diferente quando falo tudo no que penso realmente. Mostro a todo mundo que eu não sei quem sou. Eu uso as palavras de um perdedor. As brigas que ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei. As brigas que perdi, essa sim, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Ou seja, vejam a mensagem clara dessa música, a sensibilidade da compositora, né? Ou seja, eu digo palavrão, perco a razão, mostrando o meu verdadeiro eu, falando tudo o que penso sem a razão, como um perdedor. E as brigas que eu ganho, do que me adianta? Nem o troféu, nem uma medalha, nem um pedestal. Mas aquelas que perdi, sim, com essas eu aprendi e nunca esqueci. O que é essa mensagem? É a outra face. Mostra a outra face, não é? Então, nós temos que ter em conta que o pacificador, como quer Jesus, nesta bem-aventurança, não é uma pessoa diferente dos outros, nem com virtudes especiais, nem privilégios, nem mais evoluído que os outros. Claro que excepcionalmente nascem na Terra seres iluminados com tarefas especiais de auxílio para a nossa evolução. Mas o pacificador que estamos falando aqui é simplesmente o homem ou a mulher, qualquer um de nós, que se move na direção da paz. Seja em atividades mais expressivas, que apareçam um pouco mais, ou seja na rotina do dia a dia. Ou seja, somos nós, indivíduos comuns, com todas as nossas limitações e defeitos. É aquela pessoa de boa vontade, que promove o bem-estar nos ambientes que circula. Ao contrário daquele que está com a gasolina no momento da discussão mais fervorosa, o pacificador procura gerar conciliação diante das discórdias e sempre age no sentido do bem. Prefere a harmonia à divergência, mas também não significa que aceite tudo o que aconteça ao seu redor. No entanto, para tal habilidade, é necessário a capacidade de esperar, a paciência, virtude de poucos. Paciência, a ciência da paz. No dia a dia comum, as pessoas, nós, reagimos imediatamente. Ou silenciamos e nos ofendemos, guardando ressentimentos por longos anos. E nós sabemos que muitas coisas ruins esses ressentimentos provocam no nosso corpo físico. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos ressalta na obra Ilumina-te o seguinte: todas as criaturas
possui no íntimo um cordeiro pacífico e gentil e um lobo feroz e devorador, que se espreitam, que lutam e que se defendem mutuamente. Certamente a vitória será daquele que for mais bem alimentado pela mente e pelas emoções de quem os conduz. Então, qual o bichinho que nós estamos alimentando? O cordeiro, fofinho, dócil? Ou o lobo, feroz e devorador? A paz se instaura quando cada pessoa muda antigos hábitos, luta contra o ódio que quer se enraizar, deixa de viver na mentira, no egoísmo, na vaidade, passa a viver na verdade. Assume o compromisso de viver uma vida séria e comprometida, com princípios justos, honestos e verdadeiros, na vivência da doutrina que Jesus nos trouxe, a doutrina de amor, misericórdia e caridade. Quando a vida for vivida sob os fundamentos da humildade, da compaixão, da misericórdia e da caridade, princípios básicos do reino de Deus, com certeza haverá paz verdadeira. A paz individual produz a paz social. Só assim será possível agir como um pacificador. Entretanto, é preciso entender que isso é resultado de uma transformação interior, de uma mudança de paradigma, de um novo nascimento de cada um de nós. Exige condições de receptividade, ou seja, a extinção do orgulho e de todos os desejos egoístas, porque são esses sentimentos inferiores que inspiram todas as discórdias e promovem todas as lutas que se verificam na face da Terra. Vejam essa guerra, por exemplo, minha gente. Em pleno século XXI, o ser humano, nós seres humanos, ainda conseguimos deflagrar uma guerra, apesar de tanta evolução tecnológica. Divaldo Franco nos conta, em uma de suas palestras, que muito esforço fez a espiritualidade superior para que não se deflagrasse a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pela energia hostil que pairava sobre o nosso planeta, os espíritos superiores sabiam que em qualquer momento uma guerra mais séria viria à tona. Envidaram então eles, a tempo, todos os esforços possíveis para que isso não acontecesse. Mas a prepotência, o orgulho, a vaidade, a sede de poder e o egoísmo do ser humano, nós seres humanos, não abrimos espaço a essas intenções, levando os bons espíritos a deixarem que influísse o livre-arbítrio, porque Deus não nos obriga a nada, nos intui incontáveis vezes, mas se não quisermos seguir naquele caminho, fomos teimosos, que sigamos o que nossa vontade manda, porém, que saibamos assumir as consequências. Há uma menção muito interessante no livro de Leon Tolstói, escritor russo, por sinal, obra intitulada O Reino de Deus está em Vós, do qual eu destaquei o seguinte parágrafo. A história da humanidade está cheia de provas de que a violência física não contribui para o reerguimento moral e de que as más inclinações do homem somente podem ser corrigidas por meio do amor, de que o mal não pode desaparecer senão por meio do bem, de que não se deve contar com a força do próprio braço para se defender do mal, de que a verdadeira força do homem está na bondade, na paciência e na caridade, de que só os pacíficos herdarão a terra e de que aqueles que com a espada ferirem, pela espada perecerão. Interessante passagem desse livro, né? Então, para que esse carisma da paz seja uma realidade em nossa vida, mistério se faz que percebemos nossa consciência espiritual, despertemos nossa consciência espiritual, libertando-nos das ilusões do plano físico e identifiquemos com as verdades do mundo maior. Sem essa experiência, nós continuaremos a ser criaturas agitadas e descontentes, em permanente desarmonia com nós mesmos
é com aqueles que nos cruzam o caminho. Só que nós sabemos que o mais comum é que não conseguimos suportar, conter dentro de nós qualquer mal-estar. Há uma capacidade de suportar angústias. Nos dias atuais, nós vivemos mergulhados num período de supervalorização do prazer e da busca da felicidade fácil, a qualquer custo. Isso gera nas pessoas, isso gera em nós, a equivocada noção de que as nossas vidas devem ser constituídas apenas de coisas boas. E por isso o surgimento de incômodos e desagrados nas relações desperta imediata intolerância e falta de controle, com um extravasamento de emoções agressivas. O resultado disso são os desentendimentos constantes entre as pessoas e a falta de paz no mundo. Ressaltamos ainda que a constante falta de paciência nos leva a outro conflito existencial, a raiva. E sobre a raiva, me permitam ler algumas passagens do livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito João de Angelis, que eu não me atrevi a resumir porque é de uma profundidade muito grande, assim, e permito-me ler algumas passagens que eu destaquei. A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance, a depender da extensão e da profundidade de que se reveste. Predominando nele, nos homens, o instinto de arbitrária dominação, em falsa postura de superioridade, percebendo a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque não considerada quanto gostaria, recorre ao mecanismo psicológico da raiva para exteriorizar a violência ancestral que lhe dorme no íntimo. A semelhança de um incêndio, que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão, a raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em vulcão de cólera destruidora que a avassala. Aí ela nos cita os efeitos da raiva em nosso corpo. A raiva produz elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato, quando deveria agir de maneira racional, porque tolda a faculdade de discernir e rompe desastrosa, assinalando sua passagem por desconforto, cansaço e amolentamento das forças. Logo cessa seu furor. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ataca para logo acalmar-se, conseguindo o seu objetivo. O ser humano, além dessa conduta, agride antes, por medo de ser agredido, aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico que se lhe instala de momento, ante situações que considera perigosas, evitando realizar a atitude antes, parecendo comprazer-se nela, sustentando sua superioridade sobre o outro, aquele a quem atribui o perigo que lhe ronda. Alerta ainda que o circo da raiva é vicioso,
porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Aí ressalta aqui também de onde vem a raiva. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos, assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. Lentamente vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente, quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. Outras vezes, exigem silêncio, respeito, não permitindo as discussões francas e próprias para os esclarecimentos que se tornam necessários ao entendimento das situações existenciais e das possibilidades de ação, no que é ou não concernente a cada um cumprir. Aqui estamos falando dos pais autoritários, né? Pais ou responsáveis autoritários. E também ocorre quando são genitores descuidados que não se interessam pelos problemas da prole, causando-lhe um fundo ressentimento, a princípio inconsciente, para desbordar em raiva acumulada. Outras vezes, como resultado da timidez, o indivíduo refugia-se na raiva e, porque não a pode expressar, foge para transtornos profundos que o maceram. A falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz com que não disponha de equilíbrio para enfrentamentos, competições, discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. Vejam a importância do autoconhecimento para que isso não aconteça, não é? Mais adiante, diz o seguinte: a raiva é um sentimento de desajuste da emotividade. Merece contínua vigilância, a fim de que não se transforme em segunda natureza na conduta do indivíduo. E ainda ele nos mostra a terapia para a raiva, o que nós podemos fazer para dar uma controlada nesse monstrinho. Assim, o silêncio diante da circunstância perturbadora, não se permitindo a invasão dos petardos mentais desferidos pelo opositor, constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e os seus consequentes danos. O exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a erupção da raiva quando ocorrer. Outra hipótese de terapia: a psicoterapia cuidadosa remontará conflitos adormecidos no inconsciente, que tiveram origem no período infantil ou durante a adolescência, quando as circunstâncias induziam a aceitação de situações penosas, sem o direito de explicação ou de justificação. E ainda, ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções, reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira. Também as boas leituras funcionam como procedimento terapêutico de excelente qualidade, por enriquecerem a mente com ideias otimistas, substituindo muitos dos clichês psíquicos viciosos que induzem a comportamentos insanos. E por fim, o autocontrole, que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis, imprescindíveis a uma existência rica de saúde. Com base em tudo isso, então, que possamos nós compreender que o pacificador, antes de tudo, precisa ele mesmo se pacificar. Não chega aos outros a paz sem ter antes chegado a si mesmo. É o verdadeiro trabalho de educação dos sentimentos. É a ciência da paz, como já falamos. Outro aspecto importante a destacar do pacificador diz respeito à sua capacidade de não disseminar ansiedade.
poucos distribuem amor. Infelizmente, muitos disseminam as discórdias. O motivo é o mesmo, a falta de habilidade de administrar as próprias angústias. Um exemplo disso é a pessoa que se irrita e que está ansiosa, arranja uma briga para justificar sua irritação. Contagia assim outras pessoas que estão em volta, para ela não se responsabilizar pelos próprios sentimentos, como o barraco na fila do banco, o barraco na fila do mercado, no trânsito. Quantos exemplos temos, né? Por isso, cada vez mais são importantes no mundo as pessoas capazes de conter essa ansiedade coletiva. O clima de medo e insegurança das pessoas são propagadores da tensão dos dias em que vivemos. À medida que essas inquietações internas são colocadas para fora, externadas, elas se somam às inquietudes dos outros. E o resultado disso é o pânico generalizado. Imagina se cada um de nós colocar para fora, sem controle, nossas inquietações internas. Seria verdadeiro caos, né? Assim como uma criança assustada só se acalma com o abraço de pai e mãe, também o ser em aflição precisa de alguém que o tranquilize. E esse é o papel do pacificador. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, pois são os únicos capazes de conter a propagação das angústias, da violência e do desespero. E voltando a falar de amor, devemos lembrar que não existe amor sem a presença do próximo. Aqui nessa bem-aventurança, Jesus nos pede para nos voltarmos ao próximo, nossos irmãos de caminhada. Jesus nos apresenta a mais desafiadora proposta de comportamento humano, a de não vivermos em função unicamente de nós mesmos. E vai mais além, propõe que nossas vidas tenham um sentido maior, um propósito maior para nós, na medida em que tornamos nossos sentimentos ampliados na direção do próximo. Mas seguindo adiante nosso estudo dessa bem-aventurança, veja que Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Tomando ao pé da letra essas palavras, parece que Jesus não está sendo justo ao dizer que só os filhos de Deus, só os pacificadores, melhor dizendo, serão seus filhos. Afinal, não somos todos filhos de Deus? Em primeiro lugar, devemos lembrar de uma premissa básica e fundamental. Quem é Deus para nós? Nós cremos naquele Deus que está lá no trono, com o seu cajado, condenando uns e absolvendo outros? Ou nós cremos em um Deus de bondade, justiça, infinitamente bom e misericordioso? Se nós temos essa definição de Deus, como Deus justo, infinitamente bondoso e misericordioso, entendemos que todos somos filhos de Deus. Porque, portanto, importando a condição espiritual em que atualmente cada um se encontra. Deus não deserda ninguém, Deus não é vingativo. Nenhuma de suas ovelhas se perderá, pois no devido tempo, mesmo a mais arredia iniciará a viagem do seu crescimento. Na verdade, ninguém se perde, apenas desvia o caminho, se afasta temporariamente, por agir em desacordo com os ensinamentos divinos. Quando nós agimos na vida cotidiana em desacordo com as leis divinas, não somos reconhecidos pelos homens como filhos de Deus. Tudo aquilo que conseguirmos agregar de conhecimento espiritual é fruto do nosso próprio esforço. É essa conduta no bem que nos credencia a ser chamados ou distinguidos como filhos de Deus perante os homens. Assim, quando Jesus afirma que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, está se referindo àqueles espíritos que se destacam entre os demais, expressando suas ações, já em alto grau evolutivo, a força do amor para com todos, indistintamente, reconhecendo-os então como filhos de Deus perante os homens. Mas perante Deus, todos somos seus filhos.
Por isso, devemos ter cuidado com nossas atitudes, nossas preferências, nossos pensamentos, nossos desejos. Pois enquanto estamos centrados no nosso querer egoístico, nos tornamos arrogantes, prepotentes e nos afastamos de Deus por conta das nossas vibrações opostas. O foco é outro, não é o eu divino, e sim os desejos do nosso ego. Essas atitudes que nós devemos trabalhar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos nós ser promotores da paz e assim sejamos felizes onde nos encontrarmos. Vamos irradiar com a nossa simples presença, nossa aura de paz, pacificando o coração de todos aqueles que nos cercam, que entram na nossa faixa espiritual. Que possamos encontrar a nossa paz interna, aquela do Cristo interno, aquela sementinha que Cristo colocou em cada um de nós. E que possamos com ela pacificar os semelhantes que nos cercam. Bem, era isso essa mensagem que tinha para hoje. Agradeço a oportunidade. Desejo que possa ter me feito ser compreendido. E rogo a Deus as bênçãos sobre cada um de todos. Vamos encerrar com a nossa oração. Querido Jesus, agradecemos o Teu amparo e proteção nesse momento de reflexão. Rogamos que a mensagem tenha sido bem recebida e compreendida pelas pessoas que nos assistiram. Que cada lar, cada coração que se abre junto com nós, nesse momento, seja por Ti visitado, levando a paz, o amor e a tranquilidade, retirando todas as energias negativas que se abatem sobre seus lares. Todos sejam envolvidos no Teu fraterno abraço, infinita bondade, amor, compreensão, misericórdia, levando muita saúde e tudo de bom para cada um das pessoas, cada um dos lares. Assim seja.